Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa o parecer da reforma tributária. O Bruno Pinheiro, quem acompanha e tem mais informações. Olá, Bruno, tá ouvindo a gente? Será que ele nos ouve? Eu acho que não. Não, tá do lado ali do... Bom, essa é a expectativa, né? Que vote hoje esse parecer, que a análise ainda vá. Ontem ele falou dessa toda a expectativa, né? Depois, inclusive, de uma falta de quórum na segunda-feira, né? O que não é muito surpresa, falta quórum na segunda em Brasília. Agora parece que o Bruno já nos ouve, hein, Soraya? Vamos ouvir? Vamos ver? Quer dizer... Aí sim, agora sim. Oi, Bruno, boa tarde. Qual que tá o clima? Como que está o clima por aí? É de aprovação? Será que hoje? Se o texto pode, de fato, ir para plenário ainda nesta quarta-feira? Oi, Soraya, ótima tarde a você mais uma vez. Conversa agora com o senador Wellington Fagundes, que é o líder do Bloco Vanguarda, o bloco de oposição aqui no Senado Federal. E o que aconteceu? E agora, há alguns minutos, a oposição, o Bloco Vanguarda, elaborou uma nota enviada para a Comissão de Constituição e Justiça, que está analisando justamente essa reforma. E eu quero que o senhor explique o que é essa nota, então, senador, que os líderes assinaram, inclusive o senhor, e encaminharam para a Comissão de Constituição e Justiça. Essa nota mostra claro a nossa posição, que não podemos compactuar, não podemos votar, inclusive, essa reforma tributária que está aí, essa regulamentação que foi apresentada, que já foi votada na Câmara dos Deputados. Mas nós não tivemos tempo de conversar com a sociedade, de discutir com a sociedade o que serão os impactos dessa regulamentação. É claro que isso só vai aumentar a carga tributária, não tem nada que simplifica o sistema nosso tributário. Por isso a nossa posição muito clara, contrário, e todos os setores que a gente conseguiu conversar extraoficialmente, porque não foi possível oficialmente fazermos audiência pública, todos são contra essa reforma tributária, essa regulamentação. Então hoje essa reunião, audiência, uma sessão, ou melhor dizendo, que está acontecendo neste momento, a oposição espera que não seja aprovado, ou seja, que não coloque em votação aqui hoje, que espere mais alguns dias. Mas já estamos na reta final, o recesso começa nos próximos dias. Como que fica? O senhor acha que não resolve então esse ano, o que seria? O que não resolve é fazer as coisas na pressão. Tudo que é feito na pressão, sem discutir com a sociedade, será uma lei ruim. Então aqui é importante que nós estamos pedindo prazo. Vamos discutir pelo menos até a semana que vem. E é esse o posicionamento nosso, e eu assino como líder do Bloco Vanguarda, o Flávio Bolsonaro, líder da minoria no Congresso, também Rogério Marinho, líder das oposições, e o Girão também, que compõe como líder do Partido Novo. Então o nosso posicionamento é de buscar, dar tempo para discutir com a sociedade. Mas o que está posto, até o governo já está refluindo, porque o relatório apresentado até agora, que acatou muitas emendas, o governo mesmo não está satisfeito, quer que seja apenas o que foi votado na Câmara. Isso o que é? Transformar o Senado em carimbador daquilo que foi decidido pela Câmara. Reforçando, ao todo foram 642 emendas que foram acatadas. O nosso entrevistado, o senador Wellington Fagundes, continuou ouvindo o estúdio. Tiveram uma outra dúvida, uma pergunta ao senador, está ouvindo. Soraya. Senador, quem fala é o Nelson Kobayashi, um prazer falar contigo. A pergunta é, desse texto que está aí para votação, qual é o ponto de maior crítica da oposição? É carne na cesta básica? É armas no imposto seletivo? O senhor poderia destacar, assim, algum exemplo daquilo que insatisfaz a oposição? Olha, nessa situação que está, o IVA nem o relator consegue dizer quanto será. O governo falou inicialmente de 27% da carga tributária do IVA. Pode chegar a mais de 30%, chegando até 35% com as emendas acatadas. Então esse impacto nem o governo sabe nesse momento, porque, como o Bruno mesmo falou, são centenas de emendas que foram acatadas pelo relator geral. Outro aspecto, essa regulamentação, ela vai buscar exatamente o que menos
municípios ganha, olha só, ir lá atingir o BPC, benefício da prestação continuada, que é exatamente para aquelas pessoas idosas que não tinham direito da aposentadoria, para os deficientes físicos, cuja família tem a renda de apenas um salário mínimo. Então, buscando complicar a vida dessas pessoas que sobrevivem de um salário mínimo. Então, isso é cruel. E assim a gente poderia citar muitos outros aspectos. Inclusive, nós vamos ter que conviver com uma situação tributária até o ano de 2032 dupla. Isso vai onerar muito mais, vai dificultar, portanto, traz muito mais burocracia ainda. Essa regulamentação que o governo propõe é de efeito longo e, inclusive, que não traz o que é mais importante nesse momento: combater a inflação, trazer credibilidade internacional. O dólar cada dia está subindo mais. E por quê? Porque ninguém está acreditando que isso aqui vai ter resultado de diminuir a gastança do governo. Então, o nosso posicionamento é que o governo Koba. Senador, obrigada pela gentileza da entrevista. O nosso comentarista Fábio Piperno também tem uma pergunta para o senhor. Senador, boa tarde. Assim como o senhor, eu também sou crítico de alguns aspectos desse projeto de reforma tributária, especialmente o que concede muitos benefícios para aquilo que eu qualifico da turma do Bolsa Elite. Então, para ser bem objetivo, eu vou perguntar para o senhor o seguinte: o senhor é favorável, o senhor e o seu bloco defendem as várias isenções concedidas a diferentes setores do agronegócio? Olha, nós queremos principalmente que tivesse possibilidade de simplificar a carga tributária e que todos pudessem pagar igual. Infelizmente, do sistema que está aí, cria-se inclusive a guerra fiscal. Continua mantendo essa guerra fiscal. Hoje, o relator ele está colocando benefícios para a Zona Franca de Manaus em prejuízo às outras áreas que tem, inclusive a indústria montada. O que está se dizendo aqui hoje? Se for aprovado do jeito que está, acabou a indústria no resto do país, na área de tecnologia. Então, por isso é que nós estamos aqui querendo, acima de tudo, que não haja guerra fiscal, se possível que haja um equilíbrio de promover o desenvolvimento de todo o país. O agronegócio, senador, e os benefícios para o agronegócio, como é que o senhor qualifica isso? Bom, primeiro, o agronegócio é que está sustentando o Brasil, né? Então, o agronegócio, tudo que vai mexer em termos da tributação do agronegócio tem que ser feito com muito cuidado, porque a nossa produção brasileira, ela tem uma concorrência internacional muito grande. Falar em subsídio no Brasil do agronegócio, se for comparar com a França, por exemplo, que inclusive quis acabar agora com a credibilidade do produto nacional da carne brasileira, uma vaca lá na França, o governo paga $1.000 para manter uma vaca para o produtor. E nós aqui não temos que pagar imposto. Então, e ainda temos uma situação complexa, que é exatamente o nosso sistema de transporte, né, a nossa logística, né? Hoje, a grande produção, principalmente do Centro-Oeste, nós temos que levar para os portos por estradas, ainda não temos ferrovia e temos que competir com o resto do mundo. Então, por isso, a tributação a isenção que existe é uma compensação daquilo que o governo não fez, que é exatamente permitir que a gente tenha uma logística eficiente. E como diz o produtor, né? O produtor tem que ser competente da porteira para dentro. Da porteira para fora é o governo, e o governo não tem sido ao longo do tempo. Senador, nós temos mais uma pergunta aqui do Gustavo Segre agora. Senador, boa tarde. Concordo com o senhor que essa reforma tem um jabuti no meio, tem uma pegadinha com a questão da Zona Franca de Manaus, porque mesmo instrumentando o IVA, vai ter IPI para uma determinada quantidade de produtos, o que deixaria a carga tributária brasileira no espaço. Mas a pergunta concreta é: quando nós saberemos qual é a alíquota final desse IVA bendito? Olha, primeiro, quando votar,
né, quando concluir o relatório sendo votado, e aí serão feitos os cálculos, porque eu quero garantir, o governo hoje não tem condições de dizer para a sociedade a carga tributária que o relator apresenta com as suas emendas. Então, eu acredito que não tem economista no mundo que consegue fazer a sua resposta. Agora é o Alan Gani, senador, que vai te fazer a pergunta. Senador, boa tarde. Com uma série de benesses dessa reforma tributária para alguns setores, evidentemente, outros setores pagarão mais. Aí no Congresso, o que o pessoal está dizendo? Quais setores mais prejudicados com a reforma tributária? Bom, é claro que a indústria, o comércio é sempre o mais penalizado. Agora, nós temos que entender que toda essa regulamentação ela é feita no consumo. Então, estados como Mato Grosso, todos os estados produtores do Centro-Oeste, é o que mais serão penalizados, porque nós somos um grande produtor, exportador, mas temos uma população pequena, com uma carga, com um consumo muito baixo. Então, esses estados serão penalizados. Então, além de regiões que contribuem com o país produzindo, ajudando na balança comercial, setores, claro, que precisam de tecnologia, né? E aí a indústria, sem dúvida nenhuma. Zé Maria Trindade, sua pergunta, por favor. Pois é, senador, desde o início há um trabalho ali da oposição na tentativa de segurar essa regulamentação. Mas, pelo visto, o governo já tem a maioria para aprovar, né? A Câmara está só esperando a chegada do texto modificado. Olha, o que nós temos de notícia... Vou continuar. O que nós temos de notícia agora, recente, inclusive, é que o próprio governo já está pedindo para votar o relatório que veio da Câmara. Porque o governo entende que as emendas acatadas pelo relator vai desqualificar a regulamentação pretendida pelo governo, ou seja, não vai dar em nada, né? Então, por isso, há possibilidade, inclusive, de tudo que estamos discutindo na Comissão de Constituição e Justiça ainda cair por terra, porque o próprio governo está mandando sinalizações que não pode ser feito dessa forma. Ok, senador, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista ao vivo. Vamos acompanhar o resultado e a votação de hoje. Só posso dizer aqui que nós da oposição estamos prontos para votar aquilo que for bom para o Brasil e principalmente para gerar emprego e gerar riqueza no país. E vamos ficar aqui sábado, domingo, varando madrugada, não há problema. Agora precisamos discutir com a sociedade. Muito obrigado, senador. Volto com vocês no estúdio.